Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Na nossa videoaula de hoje, vamos continuar trabalhando sobre listas. Mais especificamente, vamos ver alocação encadeada novamente, porém com uma variante, que seria a inserção de um nó cabeçalho. Ou seja, ocasionalmente é desejável que a gente mantenha um nó adicional na estrutura da lista, certo? Esse nó ele vai se posicionar no início da lista e ele não representa um item ou elemento a mais na lista. Ele é denominado também de nó de cabeçalho ou cabeçalho de lista. A parte de informação desse nó ela vai servir para que a gente armazene informações globais sobre a lista. A priori pode vir à mente de vocês o armazenamento de quê? Uma descrição da lista ou algo nessa natureza. Porém, eu gostaria de chamar a atenção ao seguinte detalhe. Eu acho que vocês já devem ter se apercebido da necessidade de determinação do tamanho de uma lista para verificar a validade da execução de determinadas operações, como por exemplo, uma inserção, a gente precisa determinar se a posição de inserção é ou não válida, para isso a gente precisa ter acesso ao tamanho da lista. Numa remoção de forma análoga, para a recuperação também se faz necessário saber quantos elementos nós temos para ver se a posição do elemento que está sendo determinado para a retirada ela é uma posição válida na lista. E vimos que, de certa forma, é um tanto quanto custoso determinar o tamanho de uma lista encadeada nos moldes que nós estamos trabalhando, pois precisamos percorrer toda a lista em busca da informação relativa a quantos elementos estão presentes na lista. Logo, se nós guardássemos essa informação pertinente à lista, que é quantos elementos a mesma contém, num nodo de cabeçalho, teríamos um grande ganho em eficiência, não só na determinação do tamanho em si, como em todas as outras operações que se valem da determinação do tamanho para uma execução correta. Certo? Então eu destaco aqui. Uma outra ressalva deve ser feita sobre o que a gente vai implementar agora enquanto lista encadeada com nó cabeçalho. Para facilitar a compreensão de vocês e minimizando ou diminuindo os códigos que a gente vai trabalhar, vamos nos valer de uma seguinte simplificação. A gente vai continuar implementando uma lista de inteiros. E isso é um facilitador não só pelo fato da gente não manipular uma informação como um registro, como pelo fato de que o nó cabeçalho vai ter exatamente a mesma estrutura de um nó que vai representar um elemento da lista, quando nós temos uma lista apenas de inteiros. Tá certo? Isso vai ficar mais claro para vocês quando eu estiver apresentando a definição em C para o nosso TAD. Tá bom? E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Vou definir com vocês o TAD lista encadeada NC, que é uma abreviação, ou lista enc NC, uma abreviação para lista encadeada com nó cabeçalho. Então vamos dar uma olhada. Então destaco aqui a definição do tipo nodo. Então, nodo vai ser utilizado neste nosso contexto, face à nossa simplificação, como o nodo que vai representar o nodo cabeçalho, pois este vai ter apenas na informação o inteiro referente à quantidade de elementos, e um ponteiro para o primeiro nodo da lista, o nodo elemento. Mas no caso, os elementos vão ter a mesma estrutura do nodo cabeçalho, pois vão armazenar a informação, que é o inteiro, pois é uma lista de inteiros, e cada elemento vai ter um ponteiro que aponta para o seu próximo na memória. Então vai apontar para um nodo. Tá certo? Essa simplificação é que nós vamos utilizar. Se tivéssemos estruturas distintas, por exemplo, o nodo cabeçalho, que além de armazenar o inteiro referindo-se ao tamanho dos elementos, tivesse uma descrição do propósito geral da lista, por exemplo. Então teríamos ali um vetor de caracteres, onde seria armazenada a string referindo-se à descrição. E essa estrutura não seria análoga à estrutura de um elemento. Ou se tivéssemos um nó cabeçalho apenas com o campo informação inteiro, como nós estamos vendo aqui. Porém, os nodos que iam representar elementos, nós tivéssemos uma lista de registros de alunos. Então teríamos a estrutura de um nodo elemento distinta da estrutura do nodo cabeçalho. Não é o que vai acontecer na nossa simplificação. Certo? Isso permite que eu faça o quê?
já define então lista enc nc, que nada mais é do que um ponteiro para nodo. Esse nodo que lista enc nc aponta é o nodo cabeçalho. Contudo, este tem a mesma estrutura dos nodos elementos. Então, a gente vai apontar para um nodo. Tá bom, pessoal? Bom, agora vamos ver então os protótipos das operações básicas, ou das funções que implementam as operações básicas sobre este TAD. Então temos criar lista, de forma análoga ao que vimos com lista enc, que é a nossa lista encadeada, temos um ponteiro para nodo, temos vazia tem apenas, uma lista encadeada NC sendo recebida, porque, sabendo onde está o nodo cabeçalho, eu tenho acesso a todas as informações para determinar se uma lista é ou não vazia. Tamanho, de forma análoga ao que nós vimos. A primeira diferença, se a gente for comparar os nossos protótipos das operações para lista enc e lista enc nc, vamos ver a primeira agora em ins, porque a função de inserção, se vocês se recordarem lá, puxarem pela memória, na lista enc ela recebe um ponteiro para a lista enc. Aqui a gente recebe apenas lista enc nc. Isso por quê? Porque nós não vamos, na função de inserção, trocar em memória a posição do nó cabeçalho. O que vamos fazer apenas é trocar, no máximo, se tivermos um novo primeiro, o valor do next do nó do cabeçalho. Então, sabendo onde ele está em memória, eu posso alterar os seus campos. Tá certo? Esta mesma observação vai se refletir depois no RET, na função de retirada. No caso de recup, mantemos a mesma linha, Temos apenas a mudança ali da especificação do tipo, que antes era lista enc, agora é lista enc nc. O que eu mencionei com relação à similaridade entre RET e ins é que a gente aqui também não vai utilizar um ponteiro para nodo como tipo do parâmetro que refere-se à localização dos dados da lista em memória. A gente vai ter apenas lista enc nc, ou seja, o endereço do nodo cabeçalho. Essas minhas observações vão ser mais pertinentes quando estivermos trabalhando a implementação destas operações, da ins e da RET, o que faremos mais à frente na nossa videoaula de hoje. Por fim, temos o último protótipo também, sem nenhuma diferença para o que nós vimos em lista enc, exceto pelo tipo, que nós temos agora lista enc nc ao invés de lista enc no único parâmetro que a função tem. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora sim para a implementação dessas funções. Então, com base no que foi visto, eu quero que vocês implementem a operação cria lista, que compõe o TAD lista enc nc. Para vocês? Vamos lá então. Em que consiste criar uma lista? Lembre-se, inicialmente eu tenho apenas numa declaração de uma lista a reserva de uma área de memória capaz de armazenar um ponteiro para um nodo cabeçalho. E aí na criação o que acontece? Eu devo fazer a reserva da área de memória para o nodo cabeçalho e inicializá-lo adequadamente, deixando o endereço deste como o endereço da minha lista encadeada com nó cabeçalho. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é reservar a área de memória, ou tentar reservar, já que sabemos que nem sempre o malloc tem êxito na reserva de área de memória, pois a área solicitada pode não estar mais disponível, tá certo? Então vamos lá. Primeiro a tentativa de reserva de área de memória para um nodo. Caso ela seja bem sucedida, o endereço inicial dessa área é retornado por malloc. Temos um cache ali, pois o ponteiro retornado por malloc é um ponteiro do tipo void. Então estamos convertendo ele para nodo asterisco. Depois esse valor é atribuído para a posição de memória, o conteúdo da posição de memória apontada por PL. Então por isso que nós temos asterisco PL. Aí sim vamos verificar se efetivamente a execução de malloc foi bem sucedida. Se a mesma não conseguiu reservar a área de memória, o retorno é null, que equivale a falso, que ao ser negado temos verdadeiro, vamos entrar nesse if. E aí dentro do if vamos informar ao usuário que a memória era insuficiente para reservar mais um elemento para a lista, e neste caso vamos fazer a opção por finalizar a execução do nosso código, então temos um exit ali, tá bom? Agora, se não entrarmos nesse if, significa o quê?
Foi feita a tentativa de reserva de área de memória para o nodo cabeçalho e esta foi bem sucedida. Agora resta apenas a inicialização adequada dos campos desse nodo cabeçalho. Então no campo inf, que refere-se ao tamanho da lista, vamos armazenar 0, tá certo? E o next vai receber null, já que não temos nenhum elemento. Então o endereço do primeiro elemento da lista vai ser null. Tá bom, pessoal? Então vamos dar continuidade, pois essa é apenas a primeira operação dentre as que vamos implementar na nossa videoaula de hoje. Então agora, seguindo a mesma premissa, tendo como base o TAD que nós vimos anteriormente,